Iwo Jima, o bombardeamento mais longo. Iwo Jima, uma mancha negra no Pacífico Azul, 965 km a sul de Tóquio. Apenas 4 km de largura e 6,5 km de comprimento. É uma ilha feia de rocha vulcânica e areia vomitada do fundo do oceano. Iwo Jima fica a meio caminho entre as bases que os americanos possuem nas Marianas e as ilhas do Japão. Esta seria uma pista de aterragem de emergência ideal para os B-29, que regressam dos ataques do fogo japonês. A Força Aérea dos Estados Unidos necessita dela. Os japoneses sabem disso e não tencionam perdê-la. Aqui, em Iwo Jima, a defesa de Kuribashi será singular. Não haverá cargas Banzai nem frenéticos contra-ataques nas margens da praia. Antes, uma defesa estática com toda a gente à espera, atenta. A ilha é dividida em setores separados de defesa. Cada um é cercado com canhões, morteiros, minas e búnkeres de 1,5 metro de grossura. A ilha é uma colmeia de rocha e cimento. 5 níveis de túneis a mais de 9 metros abaixo da terra ligam por completo o conjunto. Quando começar o ataque, qualquer avanço terá que ser feito sobre corpos de japoneses mortos. O nome-chave que dá à sua defesa é desespero. 8 de dezembro de 1944. Os B-24 americanos anunciam a sua presença na ilha. Os japoneses têm estado a usar Iwo para preparar ataques às bases de B-29 americanos nas Marianas. O almirante Nimitz concede-lhe alta prioridade. Neutralizá-la agora, conquistá-la em fevereiro. Durante 74 dias, os B-24 martelam a ilha. Muito poucas das posições fortemente entrincheiradas da ilha são danificadas seriamente, mas os canhões antiaéreos da ilha têm uma reputação mortífera e o seu fogo cobra um forte tributo aos bombardeiros. 12 de fevereiro de 1945. 485 barcos estão a postos para começar a Operação Destacamento, a invasão de Iwo Jima. Uma vasta armada é formada junto às Marianas e dirige-se para norte para se juntar aos barcos da 5ª Frota do almirante Raymond Spruance, a força naval mais poderosa que jamais se uniu debaixo de uma bandeira. O dia-a-dia é fixado para 19 de fevereiro, estando a bordo 75 mil tropas de assalto, todos marinos. O seu comandante, o veterano general da Marinha, Olan Smith. 3 divisões da Marinha compõem a força de assalto. A 4ª e 5ª divisões juntaram-se ao dia D. A 3ª será mantida como reserva por perto. Desde o princípio é conhecido o movimento da frota. Os aviões de detecção japoneses captam-no rapidamente e os submarinos seguem a pista em cada passo do caminho. Kuribashi está alerta. Espera a invasão a partir de 15 de fevereiro até ao fim do mês. 16 de fevereiro às 6 horas.
O amanhecer do dia D, segunda-feira, 19 de fevereiro de 1945. Os serviços de espionagem americanos estimam que existam 13.000 japoneses entrincheirados em Iwo e os marinos enfrentarão mais de 22.000. 3 milhas de mar adentro, o grupo de embarcações de desembarque espera para se agrupar. Aguarda um sinal que inicie o longo caminho até outra praia inimiga. Os marinos esperam uma ilha feita em pedaços, uma defesa desmoralizada. O bombardeamento teve que ter o seu efeito. Os marinos que desembarcam creem que assim será. Logo, minutos depois, o desastre. Os marinos são imobilizados debaixo de uma enorme cortina de fogo. O terreno diante deles é um muro de rocha e pertence todo aos japoneses. Dominando o cimo da praia de Iwo Jima está o Monte Suribachi, um vulcão extinto durante anos. Ainda assim, no dia D, um novo e mortífero fogo é derramado das encostas sobre as praias da ilha. Para os marinos que desembarcam em Iwo Jima, trata-se de uma repetição do que sucedeu na praia de Omaha. Terreno abrupto à frente, imobilizados por uma nuvem de fogo de canhões que cresce em volume e eficácia. A praia está caótica, tão cheia de material destruído e lanchas de desembarque afundadas que quase não há espaço para os botes desembarcar. 30.000 marinos estão em terra, mas as baixas aumentam de forma alarmante. Mais de 2.000 ao terminar do dia, mais de 500 mortos. As previsões de que a ilha cairia em 72 horas soam agora a pura fantasia. Os marinos pedem auxílio. A Armada dá ao Monte Suribachi o nome com uma nova dimensão. Chamam-lhe Rochas Quentes. Segundo dia após o desembarque, conquista do Monte Suribachi. Depois de um constante bombardeamento sobre as fortificações, os marinos saem da praia. Quinto dia após o desembarque, uma pequena patrulha dos marinos dos Estados Unidos avança até ao cume. 10h37 da manhã. A captura do Monte Suribachi não é uma vitória decisiva. As principais forças japonesas permanecem intactas. Os americanos têm já o esqueleto do morro. No entanto, os japoneses a norte têm a carne. Domingo, 7º dia, dia do Senhor.
De alguma forma, com metralhadoras e morteiros dizimando as tropas, Deus parece mais real do que há uma semana. Contudo, o domingo não dura muito na guerra. Agora, com a terceira divisão em terra, 60 mil marinos impelem para norte, diretos à principal linha defensiva japonesa. Não é uma batalha de ataques dramáticos, de vitórias repentinas decisivas, mas apenas uma tenaz e um triturador avanço, uma luta metro a metro, e os japoneses entenderam-na também assim. Não se mostra piedade, não se interroga ninguém. Inclusivamente, apesar da furiosa batalha por Iwo Jima continuar, 35 das super fortalezas voadoras fazem aterragens forçadas ali. Para o dia 9 de março, o grosso dos defensores japoneses foi deslocado para o extremo noroeste da ilha, com água até às costas. Numa área de 500 a 1000 metros, os japoneses têm 300 bunkers, posições de canhões, armadilhas espalhadas. As manobras são quase impossíveis. A batalha agora deverá travar-se corpo a corpo. Os ataques frontais são demasiado difíceis para continuar. Os lança-chamas queimam o que não pode explodir. Dia 21 de março de 1945. O general Kuribashi transmite via rádio às tropas japonesas a partir de uma ilha vizinha. Não comemos nem bebemos durante 5 dias, mas apesar disso o nosso espírito de luta está alto. Vamos lutar com valor até ao fim. 3 dias depois, as suas últimas palavras. A todos os oficiais e soldados, adeus. Exceto alguns grupos dispersos de resistência e ataques esporádicos de japoneses escondidos, a Batalha dos Marinos por Iwo Jima terminou. A 28 de março, o general Holland Smith declara oficialmente: Iwo Jima está segura. Felizmente, a invasão do próprio Japão nunca seria necessária. Os americanos necessitavam de uma pista de aterragem, os japoneses de tempo. Ambos tiveram o que desejavam, mas o preço foram 27 mil vidas. O campo de batalha mais densamente povoado tinha-se convertido no cemitério mais densamente povoado. Dos homens que lutaram e morreram em Iwo Jima, o almirante Chester Nimitz disse o melhor: o raro valor era uma virtude comum. Okinawa, a Operação Iceberg. Okinawa tem 96 km de norte a sul e entre 13 a 28 km de largura. No norte é montanhosa, no sul só suaves e ondulantes montes cheios de rochas e covas. A invasão desta ilha conjuga uma série de novos problemas com os quais os americanos ainda não se haviam deparado em anteriores assaltos a ilhas. Okinawa encontra-se a uma pequena distância para os aviões, cuja base fica no Japão. Apesar do transporte e dos abastecimentos americanos terem ficado mais distantes do que nunca, os postos de abastecimento japoneses estão muito próximos. Não podem ocorrer surpresas. Os japoneses sabem e os americanos sabem que eles o sabem. O ataque a Okinawa está iminente.
Ordena-se a todos os pilotos japoneses e aviões desde a China ao sudoeste asiático que regressem ao país. Kyushu, a ilha mais a sul do território japonês, converte-se num enorme complexo de bases aéreas. Os esquadrões de caças mudam-se rapidamente para ali para facilitar uma escolta aos ataques kamikaze que se planeiam contra os barcos de guerra americanos situados à volta de Okinawa. Os pilotos kamikaze também estão em Kyushu treinando-se para a sua missão divina. O ataque dos kamikaze não é novo para os americanos. Já haviam comprovado a sua força suicida durante a Batalha do Golfo de Leyte. O extraordinário não é a arma, mas a vontade que há por detrás dela. Março de 1945. O agrupamento do porta-aviões número 58 do almirante Mark Mitcher avança até 160 km de Kyushu e prepara-se para neutralizar as forças aéreas japonesas nessa ilha. No dia seguinte, os japoneses devolvem um duro ataque utilizando tanto o bombardeamento regular como os kamikaze. O porta-aviões Franklin fica fora de serviço. O porta-aviões Wepes e o destroyer Elsie Power estão já severamente danificados. Com danos menores estão os porta-aviões Enterprise e Yorktown. 737 americanos mortos e 563 feridos. Os japoneses também têm numerosas baixas. Os pilotos americanos calculam 528 mortos. O agrupamento 58 conseguiu o seu propósito. Os aviões da base de Kyushu não poderão atacar com todas as suas forças durante 2 semanas. As forças americanas que se preparam para atacar Okinawa sabem que o maior perigo são estas bombas humanas. Os kamikaze são o único tópico de conversa de toda a frota americana do Pacífico. Mais de 500 mil de homens, 300 navios de guerra e 1.100 barcos de transporte de tropas e outras embarcações auxiliares intervêm na operação. O general Simão Bolivar Buckner, comandante do 10º Exército, dirige as forças terrestres, as quais consistem no 24º Batalhão do Exército e no 3º Corpo Anfíbio de Marines, incluindo as reservas, 183 mil soldados no total. A maior força expedicionária de toda a Guerra do Pacífico zarpa em direção a Okinawa. Nessa ilha espera-os o 32º Exército Japonês, dirigido pelo Tenente-General Mitsuru Ushijima, 80 mil tropas regulares, mais de 20 mil recrutas e no ar os temidos kamikaze. À primeira hora do domingo de Ramos, de 1 de abril, as forças do Pacífico Central encontram-se diante da costa de Okinawa, prontas a invadir a ilha. O último passo para conquistar o Japão. É o dia L. A infantaria e os marinos dominam rapidamente a cabeça da praia na costa oeste. A resistência japonesa é surpreendentemente débil. Ao meio-dia, os invasores já deram um novo nome ao dia L, Lead Day.
Antes que caia a noite, os invasores capturaram 2 aeroportos e em 2 dias cruzam a ilha. No entanto, há pouca resistência. O problema mais premente é alojar e alimentar milhares de habitantes civis de Okinawa, mulheres, velhos e crianças. À parte uma bolsa de resistência na península de Motobu, a parte central e a do norte caem rapidamente, como a maior parte do sul. Mas quando as forças atacantes chegam para sul, o seu alegre caminho converte-se num penoso arrastar. Alcançaram a linha de defesa do general Ushijima, a linha Naashuri e Yonabaru. – 6 de abril. 699 aviões japoneses, mais de metade dos quais kamikaze, precipitam sobre a frota americana perto de Okinawa. No final do dia, 2 destroyers, um lança-minas de alta velocidade e uma lancha de desembarque são afundados. O porta-aviões ligeiro Sam Jacinto fica danificado, bem como 10 destroyers, 2 escoltas de destroyers, um lança-minas, 4 dragaminas e 2 barcos mais pequenos. O corpo kamikaze realiza o seu ataque mais temível até à data. Um raio de esperança ilumina as forças militares japonesas. Os kamikazes, como o seu predecessor Vento Divino, mancharam o mar com o sangue do inimigo. Nos dias 11 e 12 de abril, os japoneses lançam um segundo ataque com 185 aviões. Os americanos, que estavam tão seguros de si mesmos após a campanha de Okinawa, ficam apreensivos. No mar, os kamikazes distribuem fogo e morte, ao passo que as forças terrestres se batem de igual forma. A frota americana atua como um rolo compressor móvel. Os japoneses não têm nada que se iguale a isto. E agora a grande incógnita. Poderá a frota suportar os terríveis ataques dos kamikazes? Os comandos navais agradecem que os kamikazes empreguem a sua fúria contra os postos avançados da linha defensiva, em vez de contra os couraçados e os barcos que transportam as tropas junto às costas de Okinawa. A 11 de maio, 150 aviões japoneses participam no 6º ataque Kipuushi. Um terço destes atacam o posto número 15 da linha defensiva, ocupado pelos destroyers Evans e Harley e 4 lanchas de desembarque. O Evans e o Harley ficam fora de combate, mas pensa-se terem levado 37 aviões japoneses com eles. 37 aviões não constituem um grande preço para os japoneses por 2 poderosos destroyers. Ainda que o sistema de combate kamikaze pareça uma loucura, é a única possibilidade que resta aos japoneses. A 24 de junho, a 6ª Divisão de Marinos lança um ataque anfíbio sobre a península de Oraku para cercar milhares de japoneses. Matam 5.000. No final, os japoneses começaram a render-se.
Começa a operação de limpeza. A 2 de julho é declarado o fim da campanha de Okinawa. Os americanos sofreram 49.151 baixas ao tomar Okinawa. Os japoneses perderam aproximadamente 110 mil, mortos ou desaparecidos, e uns 100 mil deles em terra. A campanha de Okinawa não deu ânimo nem ao grupo vitorioso nem aos derrotados. Se os japoneses tinham lutado de forma tão terrível por esta ilha, o que não fariam para defender a sua própria pátria? A pergunta acabaria por ser puramente teórica quando as bombas atómicas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki. Okinawa foi a última batalha da Segunda Guerra Mundial. A rendição do Japão. A paz da bomba atómica. Em 1944, após a ocupação das Ilhas Marianas, os Estados Unidos estabelecem as bases aéreas para os seus bombardeiros de longo alcance a apenas 2.400 km do Japão. A chave da estratégia aérea americana é o revolucionário B-29. Estes bombardeiros fortemente armados, os maiores construídos durante a guerra, tinham a capacidade de voar a uma altitude de 38 mil pés e eram capazes de aguentar cargas de cerca de 6.800 kg. A 24 de novembro, a primeira vaga de superfortalezas voa sobre o Japão, numa série de incursões destinadas a pôr o Japão de joelhos. Enquanto se discute na América sobre se devem ser continuados os bombardeamentos seletivos ou bombardear as zonas residenciais mais facilmente inflamáveis, os japoneses, para fazer frente à ameaça dos B-29, reorganizaram o sistema de defesa da sua ilha. Esquadrões especiais de defesa aérea foram colocados nas maiores cidades e nas zonas industriais mais importantes. No começo de 1945, as incursões dos B-29 têm um efeito contundente sobre a produção de guerra do Japão, já de si muito diminuída devido ao bloqueio asfixiante e à perda de importantes bases estrangeiras. Com a intensificação das incursões aéreas dos B-29, as medidas de defesa do Japão chegaram a ser disparatadas. Mais de 8 milhões de crianças não essenciais foram evacuadas para o campo. As que ficaram foram mobilizadas e alistadas nas brigadas civis de defesa. Slogans tais como 100 milhões, uma somente, eram comuns, mas cerca de metade dos japoneses confrontados com a destruição das suas casas e com a derrota no estrangeiro perderam a confiança nos seus chefes militares. Somente ao imperador guardavam um sincero respeito e devoção. Este personificava o espírito Miyamoto, pelo qual os japoneses haviam sacrificado tudo, incluindo a sua própria vida. Apesar dos aviões inadequados e da má qualidade do armamento, a defesa do Japão funcionava. Depois das 22 incursões aéreas, apenas cerca de 5% dos alvos industriais foram danificados, para além de que as primeiras incursões sobre o país foram mal planeadas e os bombardeamentos não foram precisos. Em março de 1945 é tomada uma decisão. Grupos massivos de B-29 atacaram as cidades japonesas de noite, voando a baixa altitude e levando bombas incendiárias. O primeiro desses voos é programado para 10 de março. Objetivo: a cidade de papel de Tóquio.
Numa noite, 24 km² foram reduzidos a cinzas, morreram 84 mil pessoas e 1 milhão ficou desalojada. Para um locutor japonês, o mar de fogo originado é uma reminiscência do incêndio de Roma, provocado por Nero. Março de 1945. A guerra aérea dos B-29 contra o Japão é agora ilimitada, com incursões a Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama e outras cidades. Para a instintiva sensibilidade japonesa, cada incursão aérea, com todos os seus horrores, adquire uma marca distinta. A incursão do baile das chamas, a incursão do salto dos tigres, a incursão do vento de fogo. Com o vacilar do Japão nos ataques aéreos, o comando militar americano procura uma forma de levar a guerra ao seu fim. A Operação Olímpica, programada para o final do ano, será o primeiro assalto para invadir o Japão. Entretanto, a guerra aérea continua. A 26 de março é dado o golpe definitivo contra Tóquio. Os pilotos recebem ordens para arrasar a cidade. Tóquio é arriscada da lista dos alvos a incendiar, pois mais de 1/3 da cidade já foi arrasada. Os aviões americanos podem agora penetrar livremente nas defesas japonesas. Em julho, o Japão está à beira do desastre. As baixas produzidas pelos ataques aéreos são mais numerosas do que todas as sofridas pelo exército do Japão. A aviação alcançou cifras catastróficas em termos de perdas, cerca de 2.000 aviões no mês. A população civil, desnutrida, fatigada e desalentada, está no fim da sua resistência. Como último reforço, centenas de aviões japoneses entregam-se à terrível experiência dos ataques kamikaze.
Como os B-29 não podem ser abatidos a partir de terra, lançam-se do ar para chocar contra eles. Os pilotos japoneses espalham as suas experiências pelas cidades do país. Os acontecimentos precipitam-se e não podem ser detidos. Manhã de 6 de agosto de 1945. Numa questão de segundos desaparecem 70 mil pessoas e outras tantas ficam gravemente feridas. A bomba atómica destrói 8 km² de Hiroshima. Antes que o Japão tenha tempo de se recuperar deste holocausto, outra bomba atómica é lançada sobre Nagasaki em 9 de agosto. A 17 de agosto, o governo japonês decide aceitar a desagradável proposta aliada de rendição incondicional. A guerra atómica tornou inútil qualquer resistência. Oficialmente, o fim chega no dia 2 de setembro de 1945, às 10h30 da manhã. A Segunda Guerra Mundial termina. Os altos comandos que estavam a planear a invasão do Japão e estimavam 1 milhão de baixas veem-se ultrapassados pelos acontecimentos. Apesar das intenções de um grupo extremista de jovens militares para evitar a emissão da mensagem, o imperador Hirohito dirige-se à nação anunciando a rendição e pedindo a colaboração do povo. 23 mil soldados aliados são libertados em condições subhumanas dos muitos campos de concentração que se estendem ao longo de todo o Japão, iniciando o regresso às suas casas nos respectivos países. Os marinheiros japoneses guiam os navios da frota através dos restos de barcos que participaram no bombardeamento a partir da Baía de Tóquio, onde se encontra situado o couraçado Missouri. A bordo do navio, a 2 de setembro de 1945, o general Douglas MacArthur, comandante supremo das potências aliadas, e o almirante Nimitz, em representação das Forças Armadas dos Estados Unidos, junto do general Percival, prisioneiro desde a queda de Singapura, e o general Wainwright, desde a queda das Filipinas, solicitam ao ministro dos Assuntos Externos, Mamoru Shigemitsu, e ao general Yoshihiro Umezu a assinatura da rendição em nome do Estado e exército japoneses. Os aliados aceitam a única condição imposta pelos japoneses: o imperador fica. O conflito que manteve implicados 61 países e mais de metade da humanidade em todos os continentes deixava de existir. O número de vidas que custou nunca será sabido com exatidão, mas estima-se que ultrapassou 55 milhões.
O termo Nações Unidas foi emprego durante a Segunda Guerra Mundial para fazer referência ao grupo de países combatidos: a Itália, o Japão e a Alemanha. O principal objetivo das Nações Unidas é a manutenção da paz entre os Estados. A paz da bomba atómica. A ocupação dos aliados começa oficialmente a 4 de setembro de 1945, com a chegada do general Douglas MacArthur, o comandante-general dos aliados. Num ato sem precedentes na história japonesa, o imperador Hirohito visita o general MacArthur. Nunca até então um membro da família imperial se havia rebaixado de tal maneira. Os comandos militares que levaram o Japão à guerra compareceram perante um tribunal militar pelos crimes que haviam cometido. Tenente-General Masaharu Uruhoma, o responsável pela marcha da morte de Bataan, sentença morte por fuzilamento. Tenente-General Tomoyuki Yamashita, o saqueador de Manila, responsável pela morte de 60 mil pessoas. Veredito, sentença à morte na forca. O primeiro-ministro da guerra, Hideki Tojo, o criminoso número 1 da guerra japonesa, tenta suicidar sem êxito. Também ele morrerá na forca mais tarde. Depois será a vez do imperador Hirohito, o centro da controvérsia mundial, já que muitos pedem a sua morte por não ter tentado ter a guerra, por não ter usado a sua divina influência sobre o povo. Os aliados defendem que a sua influência pode agora ser benéfica para a paz. O imperador Hirohito apresenta-se perante o parlamento japonês para fazer uma declaração decisiva aos seus 80 milhões de súbditos. Sob a nova Constituição, conserva o título de Imperador Hirohito, mas é-lhe negado todo o poder efetivo. Converte-se no símbolo da unidade do Estado. Renuncia à crença de que é um ser divino e desacredita a lenda de que a família imperial é descendente direta da deusa do Sol. Vencedores e vencidos. 29 de abril de 1945. Uma multidão ressentida lança-se às ruas de Milão. É a última aparição pública do Duce. O povo atira o seu corpo numa praça. Toda a raiva contida durante 5 anos de desolação vem à tona. Aquele que fora um dia amo e Duce de Itália jaz agora ao lado dos seus fiéis mortos sobre terra italiana. Mais tarde, o seu corpo e o de Clara Petacci são pendurados pelos pés num espetáculo macabro. Maio de 1945. A União Soviética celebra o fim da Guerra Europeia. Stalin está orgulhoso. Não apenas salvou o seu império, mas estendeu mediante o controle político-militar sobre vastas regiões do leste da Europa. Julho de 1945, reunião de Potsdam. Churchill, Stalin e Harry Truman, nomeado presidente após a morte de Roosevelt. As 3 potências acordam em dividir a Alemanha em várias zonas de ocupação. Berlim, na zona soviética, será, apesar de tudo, ocupada por todas as potências aliadas. Durante a conferência, Stalin é criticado por causa das suas táticas na Europa do Leste, mas rejeita as acusações, dizendo: são fantasias. No final da Conferência de Potsdam, Stalin está convencido de que terá as mãos livres para fazer o que quiser na Europa de Leste.
Uma cortina de ferro desceu sobre o continente, disse Winston Churchill em 1946. Por trás dele, Stalin reforça o seu poder num país atrás do outro com baionetas e subversão. Na Polónia, Bulgária, Roménia, Tchecoslováquia, Estónia, Lituânia e Hungria. Agora volta-se para a Ásia. Stalin estabelece um dos pactos mais significativos na história das potências políticas. Uma aliança com Mao Tse-tung, o ditador da China Vermelha. O Império Comunista de Stalin domina agora uma terça parte do mundo. 1.000 milhões de pessoas. Mas Stalin sabe que para conservar todo esse poder deve ser cada vez mais duro. Ao longo dos anos, ganhou novos inimigos dentro do Kremlin. É o momento de fazer alguma coisa com eles. Com a morte de um oficial comunista de renome, Andrei Sanov, o plano na mente de Stalin foi tomando forma. Diria que Sanov tinha sido assassinado e acusaria os seus inimigos. Um plano de Stalin para levar a cabo outra purga. Janeiro de 1953. Stalin surpreende o povo russo ao declarar publicamente que há traidores dentro do Kremlin. Disse-lhes: contrataram um grupo de médicos para matarem os oficiais comunistas leais. Stalin jura encontrar os traidores do complô e leva-os perante a justiça. De repente, é emitido um boletim surpreendente do Kremlin. Joseph Stalin está gravemente doente. Sofreu uma grave hemorragia cerebral. A 5 de março de 1953, Stalin morre. Mais de 1 milhão de pessoas aguardaram em fila para ver o corpo que foi colocado junto ao mausoléu de Lenin. Começa a especulação sobre a morte do ditador em todo o mundo. Era evidente que Stalin tinha planeado uma purga política, mas os seus inimigos venceram-no e tê-lo-iam morto primeiro. Ninguém fora do Kremlin tinha a certeza, mas Stalin, o filho de um sapateiro que com ardiz, astúcia, inteligência e até com crueldade tinha dominado 1/3 do mundo, estava morto. Inicia-se uma luta no interior do Kremlin para determinar quem será o seu sucessor. O homem que finalmente triunfa é Nikita Khrushchev. Khrushchev foi o responsável por muitas das purgas políticas de Stalin em Moscovo e dos assassinatos em massa na Ucrânia. Num discurso notável em 1956, procurou lavar a cara do comunismo e a sua. Admitiu que se tinham cometido crimes horríveis, mas que Stalin tinha sido o único culpado. Khrushchev ordenou o fim do culto a Stalin. Decretou que o seu corpo fosse retirado do lugar de honra e fosse enterrado num túmulo obscuro dentro dos muros do Kremlin. Por todo o Império Vermelho, as estátuas de Stalin deviam ser destruídas. Essa foi a recompensa final para Joseph Stalin, o homem a quem uma vez Khrushchev chamou de nosso pai, nosso líder, amoroso guardião que nos atende e nos guarda. Morre Franklin Delano Roosevelt.
Nesse dia, Winston Churchill disse: morrer no auge da sua carreira, no momento alto da sua vida, honrado e admirado universalmente, é um destino não pouco invejável. A época de Roosevelt tinha terminado. Que Deus os abençoe a todos, disse Churchill. Esta é a vossa vitória. Nunca vivemos um dia tão grande. Londres, o fim da peregrinação esgotante de Winston Churchill. Um triunfo inesquecível para o povo inglês. Churchill escreve: foi um momento sublime. – 17 de junho de 1945. Churchill viaja para uma reunião em Potsdam para discutir a paz na Europa e a fase final da guerra contra o Japão. Mas Churchill abandona Potsdam a meio da conferência. Volta à Inglaterra para receber o resultado das primeiras eleições gerais em 10 anos. Clement Attlee, o líder relativamente desconhecido do Partido Trabalhista, é o oponente de Churchill nas urnas. O resultado das eleições era previsível. Churchill era o estadista mais querido da era moderna. Tudo estava a postos para o seu regresso a Potsdam, onde continuaria com as negociações assim que se confirmasse a sua vitória. Então o incrível resultado das eleições é tornado público, no momento em que o povo inglês parece querê-lo mais, afasta-o a ele e ao seu partido do governo. Em Potsdam, Clement Attlee ocupa o lugar de Churchill entre os três grandes. O mundo atónito pergunta-se: onde está o Winston Churchill? Profundamente ferido, mas não vencido, Churchill vai para a sua casa. Aos 71 anos, começa a escrever uma história monumental em 6 volumes acerca da Segunda Guerra Mundial. Finalmente, livre do peso do governo, redescobre o encanto da vida privada. São muitos os louvores, mas esperam que ele se comporte e se retire pacificamente da controvérsia política. Mas Churchill não coopera com aqueles que o afastaram. Numa série de conferências pela América, em 1946, enfatiza que não pretende converter-se num dócil estadista retirado. Uma semana mais tarde, numa visita a um pequeno colégio do Missouri, Churchill fala alto e converte-se no primeiro homem de Estado a advertir que a Guerra Fria é algo mais do que um incidente diplomático desagradável. Ele profere frases que se tornaram famosas. Desde Stettin, no Mar Báltico, até Trieste, no Mar Adriático, caiu sobre o continente europeu uma cortina de ferro. Atrás desta linha estão todas as capitais dos antigos Estados da Europa Central e Oriental. Para muitos, a visão de Churchill sobre a Rússia em 1946 parece impulsiva e inclusivamente perigosa. Chamam-no alarmista. Manifestantes comunistas cercam o seu hotel em Nova Iorque, mas Churchill é o primeiro a desejar que a Rússia colabore na paz mundial. Em 1951, Churchill volta à política ativa. No mundo, a Rússia tornou-se mais beligerante. Em casa, o governo trabalhista oscila perante uma grave crise económica.
Aos 77 anos, Churchill tenta ser de novo o primeiro-ministro. Durante a campanha mostra sintomas da sua idade avançada, mas na véspera das eleições fala ao público com franqueza. Rogo profundamente por obter esta oportunidade. É o último prémio que anseio ganhar. Na noite das eleições, os trabalhistas vão à frente, mas, no final, ganham os conservadores. E quando finalmente são tornados públicos os resultados, Winston Churchill ganha o seu último prémio. Churchill foi primeiro-ministro durante 3 afortunados anos. Em reconhecimento pela sua carreira política, a Rainha Isabel concede-lhe o título de Sir. No seu 80º aniversário, as duas câmaras do Parlamento reúnem-se para felicitar Sir Winston. Dão-lhe 2 presentes, um livro com a assinatura de todos os membros do Parlamento e um retrato dele próprio. Crítico de arte perspicaz, Churchill não se incomoda com a pintura. The portrait is a remarkable example of modern art. O retrato é um notável exemplo de arte moderna, disse. Certamente combina a força e o candor. Estas são as qualidades sem as quais nenhum membro ativo de qualquer das duas câmaras poderia passar, ou de vê-las ia temer. Sir Winston Churchill passa o crepúsculo da sua vida no sul de França. É visto ocasionalmente pintando ou passeando pela praia. Churchill foi mais além da simples fama. Menos de uma década depois da sua retirada, o mundo reconhece Sir Winston Churchill como um gigante da história. E os historiadores encontram nas próprias palavras de Churchill o seu maior tributo. Nunca, no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a um homem invencível. Churchill disse: "Foi a nação que teve um coração de leão. Eu apenas fui o afortunado que deu o rugido."